eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Quem não leu a Bíblia hoje já pagou a dívida, né, irmão? Podei vos assentar. Queridos irmãos, nesta noite, nós estamos diante de um dos milagres feito pelo nosso Senhor Jesus. Haja vista que este milagre aqui, dentre os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, apenas Lucas faz menção deste milagre da ressurreição do filho de uma viúva. Todas as vezes que eu olho para este milagre de Jesus, algumas perguntas saltam aos meus olhos. Há quem diga que a melhor forma de interpretar a Bíblia é fazendo perguntas a elas, e perguntas certas. E algumas perguntas vêm à minha mente ao ler este milagre. Primeiro, quando aconteceu este milagre? Segundo, como, onde aconteceu este milagre? Terceiro, por que aconteceu este milagre? E quarto, como aconteceu este milagre? É basicamente sobre esses 4 pontos que eu quero nesta noite basear a minha mensagem. Primeiro, quando aconteceu este milagre? A Bíblia diz, no versículo 11 que nós lemos esta noite, que este milagre aconteceu no dia seguinte. Todas as vezes que nós lemos na Bíblia, o autor usando a expressão no dia seguinte, o autor está nos chamando a atenção para o dia anterior. E o que é que acontece no dia anterior a este milagre? No dia anterior, Jesus, ele está em uma cidade chamada de Cafarnaum. Diz o texto que um centurião, um chefe de 100 homens que morava naquela cidade, ele ouviu falar da pessoa de Jesus. Então, ele chamou alguns anciões de confiança e mandou que fosse até Jesus, pois
o seu servo estava doente, estava moribundo. E diz a Bíblia que os servos chegaram e suplicaram: Senhor, vá até lá e cure o servo, porque este com certeza é de grande agrado. Jesus se deslocou e foi caminhando em direção à casa do centurião. Mas, diz o texto, que o centurião mandou alguns amigos ir até Jesus, antes de Jesus chegar na casa, dizendo: não venha até a minha casa. Por quê? Porque eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. Mas, assim como eu tenho poder para dizer aos servos: vai, e ele vai, faz, e ele faz, o Senhor também pode, apenas com uma palavra, liberar, e o meu servo ficará curado. Jesus se admira tanto com a atitude daquele centurião, que diz o texto, que Jesus olha e diz: eu nunca vi tanta fé em Israel. Mas uma coisa que me chama a atenção é que no dia anterior do milagre de Lucas 7:11, Jesus, ele cura alguém, ele faz um milagre pelo poder da sua palavra. Mas no dia seguinte, Jesus, ele faz um milagre pelo poder do seu toque. Jesus, no dia anterior, ele faz um milagre à distância, mas no dia seguinte, Jesus faz um milagre de perto. No dia anterior, é o servo de um centurião, mas no dia seguinte, é o filho de uma viúva. No dia anterior, é a cura de uma doença, mas no dia seguinte, é a ressurreição de alguém que está morto. Isto vem para nos mostrar que o milagre do dia anterior não impede de forma alguma o milagre do dia seguinte. Eu vou repetir: o milagre do dia anterior não impede o milagre do dia seguinte. O que Deus fez ontem não impede dele fazer algo hoje. Se Deus fez algo grande ontem, hoje ele pode fazer algo muito maior na tua história, no teu ministério, na tua família, no teu casamento, no teu viver. Quando que aconteceu este milagre? Este milagre aconteceu no dia seguinte, porque Deus faz milagre ontem, mas faz milagre hoje. Faz milagre hoje e também faz milagre amanhã. Nós somos um povo feliz, por quê? Porque servimos a um Deus que todo dia faz milagre, que todo culto faz milagre, que ao amanhecer faz milagre, que ao anoitecer faz milagre. Deus faz milagre todo dia. Quando aconteceu esse milagre? No dia seguinte. Outra coisa que faz-me deitar-me nesse texto é o segundo ponto desta mensagem. Onde que Jesus fez este milagre? Onde aconteceu este milagre? Este milagre aqui aconteceu em uma cidade chamada de Naim. Naim significa cidade graciosa. Naim significa
cidade das belezas. Naim significa cidade encantadora. Outra coisa, a respeito da cidade de Naim, é que esta cidade aqui, ela era construída sobre o alto. Ela era construída sobre um monte que se destaca no Antigo Testamento pela sua altura, o Monte Hermon. Este Monte Hermon é um dos montes mais altos. Então, Naim não foi construída embaixo, Naim foi construída em cima. Outra coisa, a respeito desta cidade chamada Naim, é que esta cidade aqui, ela não tinha praças como tem nas nossas cidades. Então, tudo que acontecia na porta da cidade. É por isso que Lucas, ao escrever este milagre, ele faz questão de citar a porta da cidade. Por quê? Porque, para você ter uma ideia, nesta época aqui, os juízes, eles julgavam as suas causas na porta da cidade. Os advogados, eles defendiam os seus clientes na porta da cidade. Os comerciantes faziam seus comércios na porta da cidade. Quando alguém marcava um encontro, este alguém marcava o encontro na porta da cidade. Isto me chama a atenção e me induz a dizer hoje aqui que a porta da cidade é um lugar de encontro. E eu observo, lendo este milagre de Jesus, eu percebo que aqui na porta da cidade acontece no mínimo 4 encontros. O primeiro encontro que acontece aqui é o encontro dos inimigos. Que inimigos são esses? A morte se encontra com a vida. A rainha das trevas se encontra com o príncipe da luz. O segundo encontro que eu percebo aqui é o encontro dos sentimentos. A tristeza se encontrou com a alegria. O choro se encontrou com o consolo. E o luto se encontrou com a festa. E eu tenho certeza que hoje o teu problema vai se encontrar com a solução. Eu tenho certeza que hoje toda a tristeza vai se encontrar com a alegria. Eu tenho certeza que hoje toda a enfermidade vai se encontrar com a cura. Levante a sua mão para o céu esta noite. Esta noite é uma noite de encontro, e Deus vai encontrar você aqui neste culto. É uma noite de encontro com Jesus. Aleluia. O terceiro encontro que eu percebo aqui é o encontro das multidões. Você já percebeu que a maioria dos milagres que Jesus fez nos evangelhos foi o milagre diante da multidão? Porém, Jesus não fez só milagre diante de uma multidão. Jesus também fez milagre diante de uma pessoa. Jesus também fez milagre até de porta fechada. Quem disse que Jesus precisa de porta aberta para fazer milagre? Ele faz milagre até de porta fechada. Mas aqui em Lucas 7 é o único lugar na Bíblia que Jesus faz milagre, não diante de uma multidão, mas diante de 2 multidões. Que multidão são essas? A primeira multidão é a multidão que está seguindo a viúva. A primeira multidão é a multidão que está
no cortejo fúnebre. A primeira multidão é a multidão que está indo em direção ao cemitério. E para chegar no cemitério, que era do lado de fora da porta da cidade, teria que passar os portões. E quem saía da cidade de Naim teria que descer, porque Naim era tão alto que quando a pessoa saía à porta da cidade, dava de cara com a ribanceira. Do lado esquerdo e do lado direito havia penhasco, e nesses penhascos havia sepulcros, um verdadeiro cemitério. Então, quem está seguindo a viúva vai descer para chegar no lugar do objetivo. Mas em contrapartida, tem outra multidão. Que multidão é essa? A multidão que vem seguindo a Jesus. Enquanto a multidão que segue a viúva, ela tem que descer para chegar ao objetivo, a multidão que segue a Jesus tem que subir para chegar na cidade. Querido, para descer, todo o diabo ajuda. Agora, para subir, só Jesus pode ajudar. Por quê? Porque para descer é fácil, mas para subir não é fácil. Para subir requer renúncia. Para subir requer coragem. Para subir requer atitude. Quem disse para você que seguir Jesus é fácil, mentiu. Quem disse para você que ser crente é fácil, mentiu. Ser crente é fácil quando você é um crente como muito por aí. Porque ser crente, ser evangélico, nesta atualidade que nós vivemos, é muito fácil, irmão. Por quê? Porque se você chegar para a Gretchen e dizer você é crente, ela diz sou crente. Se você chega para o cantor aí, chamado Wesley Safadão, e perguntar, você é crente? Ele diz sou crente. Todo mundo é crente, virou moda. Mas para ser crente verdadeiro é difícil, irmão. Pô, não vem me dizer que é fácil, porque não é fácil perdoar quem te machuca. Vem dizer que é fácil, irmão. Não é fácil abraçar quem te odeia. Vem dizer que é fácil. Não é fácil. Ser crente verdadeiro é difícil. Seguir a Jesus é difícil. Mas é nesta dificuldade que eu vou subindo. Mesmo fraquinho, eu vou seguindo Ele. Mesmo cheio de defeitos, eu vou seguindo Ele. Por quê? Porque eu quero chegar na cidade das belezas, na cidade graciosa, na cidade das maravilhas. Eu não sei de que lado você está. Eu estou do lado que segue a Jesus. Eu estou do lado que vai subindo para a cidade, para chegar ao alto. Aleluia. O quarto encontro que eu percebo aqui é o encontro dos dois filhos únicos. Olha que interessante, irmãos. O primeiro filho único que aparece no texto é o filho único de uma viúva. E o segundo filho único é o filho único de um pai. João 3 diz: e ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A diferença aqui é que o filho único da mãe está morto, mas vai viver. E o filho único do pai está vivo, mas vai morrer para dar vida para quem está morto. A terceira pergunta que eu faço a este texto esta noite é: por que aconteceu este milagre? Você já parou para perguntar por que este milagre aconteceu? Isso aqui me intrigou, irmão. Porque quando você lê o milagre de Jesus em Lucas 7, você percebe que não existe motivo nenhum para Jesus fazer este milagre. Não tem nenhum motivo.
Por que é, pregador, que Jesus fez este milagre? Antes de eu lhe dizer o porquê ele fez esse milagre, eu vou dizer o porquê ele não fez esse milagre. Jesus, ele não fez esse milagre aqui porque alguém orou. Tem alguém orando aqui no texto? Não tem ninguém. Jesus não fez esse milagre aqui porque alguém pediu. Tem alguém pedindo aqui? Não tem. Jesus não fez esse milagre aqui porque tem alguém clamando. Não tem, irmão. Eu sei que os maiores milagres da Bíblia aconteceu porque alguém clamou. Por exemplo, o cego de Jericó, ele só foi curado porque ele clamou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ana só foi curada da sua esterilidade porque a Bíblia diz que ela orou e Deus se lembrou de Ana. Mas aqui que está o problema. Aqui ninguém ora, aqui ninguém clama, aqui ninguém pede, e há um milagre aqui. Por quê? Por quê? Versículo 13 nos responde esta pergunta. Diz a Bíblia: vendo, teve compaixão. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente acha muito merecedor de milagre. A gente acha muito merecedor das bênçãos de Deus. E o texto nos prova que o milagre aqui acontece não é porque alguém merece. Porque na realidade o ser humano não merece nada. Ninguém que está aqui merece alguma coisa da parte de Deus. Ninguém, irmão. Por mais crente que você seja, glória a Deus por isso. Por mais santo que você seja, você não merece nada de Deus. Se nós merecemos alguma coisa, essa coisa se chama inferno. É lá o lugar que nós merecemos. Mas caso contrário, nós não merecemos nada de Deus. Mas pregador, teve um pregador que disse que eu sou o bibilu de Jesus. Mentiram. Pregador, teve outro que disse que eu sou o xodó de Deus. Te enganaram. Pregador, teve outro que disse que eu sou o centro do coração de Jesus. Te enganaram. O que você merece é o inferno. Aqui ninguém merece nada de Deus. E por que é que Jesus faz milagre? Porque ele viu e teve compaixão. A questão aqui não é quem recebe o milagre. A questão aqui é quem está fazendo o milagre. E nesse caso é a bondade de Jesus. Querido, sabe qual é o problema de muita gente? É achar melhor do que os outros, mais crente do que os outros, mais santo do que os outros, mais merecedor do que os outros, para receber milagre de Deus. Isso não existe, irmão. Isaías 65:5 diz: aquele que diz, afasta-te de mim, porque eu sou mais santo do que tu, é como fumaça nas narinas de Deus. Tem crente que diz assim: eu não vou congregar na igreja tal, porque aquela igreja só tem pecador. É verdade, seja bem-vindo, você é mais um no time. Outro diz assim: não, eu não vou congregar naquela igreja, porque aquela igreja só tem hipócrita. É verdade, você é mais um, seja bem-vindo ao time. Aqui todos estão debaixo da mesma misericórdia, procurando a mesma graça, buscando o mesmo Senhor, precisando da ajuda de Deus em todo tempo. Essa questão, irmão, de um crente achar merecedor, isso aí é característica de crente religioso. E pensa numa coisa ruim, é o crente religioso. Quer ver algumas características de um crente religioso, irmão? Primeiro, o crente religioso acha merecedor das bênçãos de Deus. Segundo,
Um crente, quando ele se torna religioso, e você sabe quando um crente é religioso, quando ele passa mais tempo na frente do espelho, se arrumando para vir para o culto, do que se preparando espiritualmente para o culto e servir a Deus de verdade. Você sabe quando um crente, ele está se tornando religioso, quando ele não consegue aturar o erro dos outros, quando ele não consegue perdoar os outros, porque na verdade as pessoas têm que perdoar ele, têm que perdoar a família dele, mas ele não consegue tolerar o erro de ninguém. Quando é que você conhece um crente religioso? Quando esse crente religioso, ele dá o dízimo, ele oferta na igreja, só que ele na empresa trata mal os patrões. Isso é um crente religioso. Quando é o crente religioso, irmão? Quando o crente, ele está todo culto na igreja, isso é muito bom, ele não perde um compromisso na igreja, só que não tem tempo para a família, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para o esposo, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a casa dele. É por isso, irmão, que tem muita casa de muito crente que está destruída porque se tornou religioso, deixou de cuidar da família. Tem crente que é tão religioso que só quem peca é o filho dos outros, só quem erra é o filho dos outros, só quem vacila é a casa dos outros, mas o filho dele não, a casa dele não. Isso é crente religioso. Mas crente que está debaixo da graça, ele humilha-se diante de Deus, e ele grita igual Abraão, dizendo: eu me humilho diante do pó e da cinza. Ele se humilha igual Jó, dizendo: eu sou indigno, Senhor. Ele se humilha igual Paulo, dizendo: Senhor, dos pecadores eu sou o pior. Querido, quanto mais você se humilha, mais a graça te encontra. Quanto mais você reconhece que é pecador, que é falho, que necessita da graça de Deus, mas ela te alcança esta noite. Entenda uma coisa: você não merece, mas é a bondade de Deus que cuida de você. Você não merece, mas é Deus que tem cuidado de você. Por que o milagre acontece? Porque Jesus viu e teve compaixão. Jesus viu e teve misericórdia. Nós não merecemos nada. Nada. Mas mesmo sem merecer, Ele tem cuidado. Mesmo sem merecer, Ele tem nos amado. Mesmo sem merecer, Ele tem agido na nossa vida. Mesmo sem merecer. Irmão, crente, ser humano não merece nada, irmão. Seja sincero. O pensamento mais íntimo que você teve hoje revela o quanto o pecado de Adão te afetou. Você merece alguma coisa? Não merece. Eu reconheço que não mereço nada de Deus. Porque pensa num trem ruim é ser humano, irmão. Pensa numa coisa ruim é ser humano. Alguém chegou esses dias assim e disse assim: irmão Jefferson, eu tenho até vontade de fazer algo para Deus. Eu disse: que bom, meu irmão. E ele disse: só que eu não consigo ser criticado. Me para na hora. Aí eu disse: aí está um problema. E eu disse: só tem três formas de você não ser criticado. E ele disse: qual? Eu disse: primeiro, não faça nada. Eu disse: segundo, não tenha nada. E eu disse para ele: fala o terceiro. Ele disse: já falou. E eu disse: lá vai, morra. Afinal de contas, só presta quem morre. O maridão nunca deu um buquê de flor para a esposa. Mas se ela for primeiro, ela vai receber uma coroa de flores grande.
só presta quando morre. Mas a via de regra sempre é o homem que vai primeiro. Isso é pesquisa. Não tem jeito, irmão. Vai haver crítica em tudo. Quer fazer algo para Deus? Aguenta firme a pancada. Quer fazer algo para Deus? Faça igual Saul. Em 1 Samuel 10, 27, a Bíblia diz que o povo dizia: esse aí que vai nos livrar. E diz o texto, eles não trouxeram presente, era um costume levar presente. Mas a Bíblia diz que Saul, ouvindo isso, se fez de surdo. Porque vai ter crítica de todo jeito. Pensa na coisa ruim a ser humano. Aí você diz que é merecedor das bênçãos de Deus. Porque a grande verdade é essa, irmão. Se você se arruma bem, a pessoa diz, só quer ser. E se arruma mal, esse aí é um maltrapilho. Vai criticar de todo jeito, irmão. Se canta bem, alguém vai dizer, para que esse agudo? Para que esse melisma? Para que esse tom tão alto? E se canta ruim, vai dizer assim, para que essa voz de taquara rachada? Os meus ouvidos não suportam isso. Se prega bem, lá vai, só quer mostrar conhecimento, quer mostrar que sabe de Bíblia, que entende de Bíblia. E se prega mal, o pastor colocou esse irmão para pregar de novo, ninguém aguenta mais. Vamos criticar de todo jeito, irmão. Se vem a pé para a igreja, vai dizer assim, esse irmão não está sendo fiel no dízimo, na oferta, porque Deus não está prosperando ele, não. Mas se vir de carro, nem que seja 48 vezes a prestação, vai dizer assim, não, só veio para mostrar o carro, ele não tem, ele mora bem aí de perto, para que isso? Então vai criticar de todo jeito. Quer saber de uma coisa? Eu fecho os meus ouvidos e estou olhando para Cristo Jesus de Nazaré, o autor e consumador da minha fé. Levante a sua mão esta noite. Eu estou sentindo Deus aqui, meu irmão. Eu estou sentindo que tem gente aqui que reconhece, que merece, que carece da presença de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus. Cadê os dependentes de Cristo aí? Oh glória, oh glória, oh glória. Tem crente que é tão ruim, irmão, que enquanto você está pregando, quando você olha para ele, você tem que clamar o sangue de Jesus para não desviar a mensagem, que é ruim. Isso é crente, isso é ser humano. Eu disse outro dia que se eu fosse dono da igreja, muito crente não entrava lá, irmão. Crente fuxiqueiro, linguarudo, fofoqueiro, língua de Satanás, não entrava de jeito nenhum, irmão. Mas graças a Deus que a igreja é de Cristo. A igreja não é minha, a igreja não é de Pedro, de Paulo, a igreja é de Jesus. E a Bíblia diz, suportai uns aos outros, suportai os mais fracos. Aleluia, por quê? Porque Jesus tem nos suportado. Nós não merecemos, mas Jesus tem cuidado de nós. Quer ver como Deus cuida? E cuida nos mínimos detalhes de cada crente. Você lembra de Atos capítulo 12? A Bíblia diz que Herodes matou Tiago à espada. Quando Herodes matou Tiago à espada, diz o texto que ele prendeu o pastor da igreja, que era Pedro, para ser morto, executado no outro dia. Irmão, diz a Bíblia que Pedro foi para a cadeia e ficou rodeado de 16 soldados. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que Pedro dormiu. Irmão, já pensou fosse você no lugar de Pedro aquela noite? Sabendo que o seu colega foi morto hoje, e amanhã você está na fila para ser executado. Eu não dormi aquela noite, irmão, sinceramente. Não teria Rivotril, Clonazepam, Zopidem que fizesse eu dormir aquela noite, irmão. Nada. Mas Pedro confia tanto em Jesus que ele dorme.
Querido, confiar em Deus é Deus olhar para você e dizer assim: senta, e você sentar e nem olhar se tem cadeira. Confiar em Deus é no meio do turbilhão da vida você conseguir descansar nele. Confiar em Deus é no meio dos dilúvios e das tempestades da vida você conseguir descansar na promessa do Todo-Poderoso. Confiar em Deus é descansar. Deus está dizendo para alguém aqui: descanse em Deus, confie em Deus, acalma o teu coração em Deus. E eu estou sentindo Deus acalmando pessoas aqui. Eu estou sentindo a presença do Espírito aqui. Aleluia, descansa em Deus. E diz a Bíblia que Pedro, na madrugada, recebe a visita do anjo de Deus. E o anjo precisa chegar em Pedro, irmão. E a Bíblia diz que o anjo diz: toca em Pedro. E diz assim: acorda. Parece que Pedro estava num sono tão bom, irmão, por o anjo precisar tocar nele, acordar ele, gritar com ele. Só que o que me chama a atenção é que quando Pedro acorda, o anjo diz assim: Pedro, calça a sandália. A pergunta é, irmão, para quem está em fuga, sandália é necessário? Para quem está em fuga, irmão, vai se preocupar com sandália? Mas o anjo olha e diz assim: Pedro, calça a sandália. Como se Deus estivesse dizendo: Pedro, pode ficar tranquilo que eu vou cuidar tão bem de você, que até aquilo que você julga desnecessário, eu vou cuidar para você. Levante a sua mão e receba essa palavra. Você não merece, mas Deus te ama tanto que Ele vai cuidar de você nos mínimos detalhes. Ele vai cuidar do teu futuro, vai cuidar do teu filho, vai cuidar da tua família, vai cuidar do teu casamento, vai cuidar do teu ministério, vai cuidar de tudo nos mínimos detalhes. Fica tranquilo, você não merece, mas é a bondade de Jesus que viu, teve compaixão e disse: eu vou fazer. Fica em pé em nome de Jesus. A viúva não pediu, não clamou, não orou, mas Jesus fez. Irmão, sabe o que eu aprendo aqui? Que existem milagres que Deus vai fazer na nossa vida, que a gente nunca orou por eles, que a gente nunca pediu por eles, que a gente nunca pensou neles, mas Jesus é tão bom que vai fazer. Porque a viúva só estava pensando no que havia perdido, ela só estava pensando em como organizar o enterro do filho. Ela estava vivendo só aquele momento de tragédia. Ela nunca imaginou que Jesus chegasse ali, parasse aquele enterro, tocasse no esquife, ressuscitasse o jovem. Ela nunca pensou nisso. Mas Jesus chegou de surpresa. E quando ela pensou que a vida dela estava acabada, quando ela pensou que ia enterrar o filho, a esperança que ela tinha, porque o marido já tinha sido morto, a esperança que ela tinha também estava morta. Quando ela pensou que a história estava acabada, Jesus chegou lá. Aleluia. Deus manda dizer esta noite: nada está acabado. Jesus pode chegar e pode surpreender a tua vida. O teu casamento não está acabado. Jesus pode te surpreender a qualquer momento. Esta enfermidade não vai te matar. Jesus pode chegar e surpreender a qualquer momento. O teu filho não vai morrer nas drogas, na cachaça. Deus pode chegar e transformar em qualquer momento. O teu filho não vai morrer no lesbianismo, no homossexualismo. Deus pode chegar e transformar a qualquer momento, porque Ele tem todo o poder. Feche os seus olhos agora esta noite. Jesus olhou para a viúva e disse: não chores.
Jesus chegou diante daquele caixão e tocou e disse: levanta. Deus esta noite te trouxe aqui para dizer para você: está na hora de cessar o choro. Você chorou muito esses dias, chorou muito durante o ano